os professores da educação básica começam a participar desse processo de pesquisa, cria-se uma dinâmica diferente na escola, que altera muito da perspectiva dos colegas da escola e dos próprios pais em relação aos próprios professores e à própria escola, que a escola passa a ser vista como locus de produção de conhecimento e não só de reprodução do conhecimento. E se a gente visualiza uma escola de educação básica, que é uma escola na qual a pesquisa é cotidiano dela e não é excepcional como ela é atualmente, é preciso reestruturar essa escola e reestruturar a carreira dos professores, reestruturar a organização do trabalho docente, de modo que a pesquisa seja possível. Mas isso significa um prazo longo. Sou o professor Charbel Nima Elhani, no Instituto de Biologia da UFPA, professor associado. Fiz a minha graduação em Ciências Biológicas aqui no Instituto de Biologia, bacharelado em Recursos Ambientais. Depois fiz mestrado em Educação na FACED, da UFBA, depois doutorado em Educação na USP e o pós-doutorado no Centro de Filosofia da Natureza e Estudos da Ciência, na Universidade de Copenhague, na Dinamarca, com o professor Klaus Emmeke. E é desde 2000 que eu montei o laboratório aqui no Instituto de Biologia, que tem se dedicado à pesquisa e ensino e extensão desde então, né? Basicamente tem 3 linhas principais no laboratório. Uma linha é a linha de História e Filosofia da Biologia, outra linha é a área de Pesquisa e Ensino de Biologia, que tem uma relação muito íntima com a área de História e Filosofia da Biologia. Há uma área interdisciplinar que cobre tudo isso, que é a área de História, Filosofia e Ensino de Ciências. O laboratório, inclusive, está vinculado ao programa de Ensino, Filosofia e História das Ciências da UFBA e da UFES, que é Conceito 5 na CAPES. E a gente tem, além disso, a linha de evolução do comportamento social em animais. Essas são as 3 grandes linhas, né? Dessas linhas, todas elas têm alguma relação com sociedade, que eu sei que é o tema central do Conecta, é que a gente evita ao máximo fazer pesquisa educacional prescindindo da participação dos professores. Na verdade, evita ao máximo, foi até bonzinho com a gente não faz nenhuma pesquisa que prescinda dos professores, porque se nós que estamos na universidade realizamos pesquisa educacional que intervém na realidade de ensino, por exemplo, na educação básica, e a gente não faz isso em parceria com os professores, a gente desempodera os professores em 2 sentidos. Primeiro, porque ao não participar dos processos de pesquisa, eles não ganham, em termos de formação e de atuação profissional, tudo o que eles poderiam ganhar por estar participando na pesquisa. Segundo lugar, se a gente trabalha direto com os alunos deles, passando ao largo dos professores, a gente está ensinando aos alunos, aos pais, à administração escolar, aos políticos, que o professor da educação básica não faz pesquisa e não gera inovação, e quando se gera inovação na educação básica, quem está fazendo isso é a universidade. Isso tem que ser evitado. Estou me preparando para ser professora por um sonho de sempre poder estar em contato com esse mundo externo da faculdade, porque o conhecimento que a gente produz dentro da faculdade às vezes fica muito preso, fica muito restrito. Então é uma oportunidade de poder levar isso para as escolas. Um desafio importante é o fato de que os professores de educação básica não têm sido vistos como pesquisadores. Eu sempre digo para os meus colegas da educação básica, professores, que isso inclusive é uma coisa que é um vetor que está por trás da baixa valorização social e salarial, né? Há uma diferença muito grande no Brasil entre salários dos professores do ensino superior e professores de educação básica. Se a gente vê um país como a Espanha, onde há muitos professores de educação básica bastante engajados em pesquisa, gente que as pessoas leem os seus artigos e juram que eles são professores de universidade, eles são professores de educação básica. Lá os salários são muito próximos. Então me parece que o fato de que o professor de educação básica não é visto como um pesquisador atrapalha a sua valorização social e profissional. Isso, por sua vez, desmotiva muitos professores a se engajarem na pesquisa, porque eles muitas vezes veem a pesquisa como mais uma coisa que eles vão ter que fazer com baixo salário que eles recebem. No entanto, os professores que trabalham com a gente costumam dizer que os ganhos de desenvolvimento profissional compensam o custo a mais que a pesquisa traz, né? Há uma desarticulação na organização da escola brasileira que dificulta muito a pesquisa também. Nosso governo federal tem o dinheiro, mas não tem escola, né, de educação básica. As únicas escolas de educação básica que o governo tem são o sistema técnico, mas as escolas que não são técnicas, elas são dos estados e municípios. Isso cria uma desarticulação muito grande entre a construção da política, o financiamento e a execução da política. Isso prejudica bastante a escola, porque a gente não tem projetos que são de longo prazo.
Os projetos costumam ser de curto prazo. E se a gente visualiza uma escola de educação básica, que é uma escola na qual a pesquisa é cotidiano dela, e não é excepcional como ela é atualmente, é preciso reestruturar essa escola e reestruturar a carreira dos professores, reestruturar a organização do trabalho docente, de modo que a pesquisa seja possível. Mas isso significa um prazo longo, de médio a longo prazo, porque não tem hoje na estrutura atual como você começar, por exemplo, a diminuir carga horária de professores para eles se envolverem com pesquisa, porque você não tem cobertura de sala de aula dos professores que têm que estar na sala de aula também dando aula. Então não dá para fazer isso assim, é preciso ter um prazo para fazer isso, para isso é preciso ter um plano educacional que seja de longo prazo. Hoje em dia as informações elas mudam muito rápido, muito rapidamente, então esse eu acho que já é um segundo desafio que nós como estudantes de licenciatura temos que enfrentar, porque aqui dentro da faculdade nós vivenciamos essa mudança de informação, essa mudança, esse avanço tecnológico muito rápido. A lógica de organização da escola é uma lógica taylorista, ou seja, uma lógica que ela se mostrou muito adequada, por exemplo, para você fazer automóvel, né? Então ninguém aqui quer comprar um Fiat Uno que o operário que estava apertando os parafusos fez uma inovação no Fiat Uno, né? Você não quer comprar um Fiat Uno inovado, você quer comprar aquela cópia do projeto do Fiat Uno. Então um modelo taylorista, ele é muito bom para isso, porque como você tem uma cadeia de gerenciamento em que um gerente controla o de baixo, controla de baixo, controla de baixo, quando chega lá no cara que está apertando o parafuso lá na roda do seu Fiat Uno, tem tanto controle sobre ele que ele vai repetir exatamente o que ele precisa fazer. Então, num sistema que não precisa de inovação, essa lógica organizacional ela é interessante. Agora, a escola é o contrário disso. Todo mundo quer que a escola inove, mude, que ela avance. Então, ela precisa ter espaço para inovação. No entanto, ela tem uma cadeia taylorista de controle, em que o professor é o análogo do operário da linha de montagem do Fiat Uno e ele tem pouca possibilidade de inovar porque ele está sempre sendo cobrado de que as coisas têm que dar certo. Você nota que a própria metáfora popularização da ciência, assim como a metáfora divulgação científica, ela já cria uma separação entre quem produz conhecimento e quem usa conhecimento, né? Porque se eu digo que as universidades, pesquisadores vão popularizar a ciência, implicitamente você está dizendo que eles produzem a ciência, eles os pesquisadores, e as pessoas estão recebendo essa ciência divulgada ou popularizada. Então essas expressões mantêm uma distinção entre um domínio de produção do conhecimento, que é a universidade ou centros de pesquisa, e um domínio de uso, que é a sociedade em geral. Em alguns casos essas metáforas são apropriadas. Então, por exemplo, se eu escrevo artigos para a Ciência Hoje, e eu publico artigos na Ciência Hoje, o que eu estou fazendo é adequadamente descrito pelas metáforas popularização e divulgação, porque eu estou escrevendo um artigo sobre uma linha de pesquisa que eu desenvolvo para um grande público ler, e esse grande público não é produtor de conhecimento sobre aquele assunto, ela está tomando conhecimento a partir da minha divulgação. Então está bem nesses casos. Agora, essas metáforas são limitadas quando a gente começa a falar da interação da universidade com atores sociais que também produzem conhecimento. É o caso, por exemplo, de professores de educação básica, é o caso de técnicos ambientais, é o caso de médicos, dentistas, engenheiros, que são pessoas que elas não são meramente usuários de conhecimento, porque elas vão produzindo um tipo de conhecimento ao longo da sua prática profissional, que é um conhecimento diferente do que a universidade produz, que é um conhecimento que a gente chama de situado, ou concreto, ou prático, que é um conhecimento que a pessoa constrói sobre o que fazer e como fazer nas situações concretas que ela vivencia na sua prática social. E nós na universidade produzimos um outro tipo de conhecimento que ele é mais generalizado, portanto ele é menos situado, menos concreto, ele é mais abstrato. E o grande poder dele é o poder de generalizar para múltiplos casos, enquanto o conhecimento que os atores sociais que eu citei constroem são muitas vezes muito circunscritos ao contexto de sua ação. No entanto, esse é o poder desse conhecimento, que ele é ligado ao contexto da ação e ao limite do conhecimento acadêmico da universidade. Então, quando a gente fala em trabalhar com professores, a gente tem, por exemplo, a experiência de trabalhar com professores e com técnicos ambientais. Quando a gente fala nesses dois grupos, falar em popularização e divulgação da ciência não é bom, não é adequado. Por quê? Porque, nesse caso, tem produção de conhecimento nos dois grupos. Então, não se trata que um grupo é usuário de conhecimento e o outro é produtor. Os dois produzem, os dois usam. Então a gente usa o conhecimento dos professores, os professores usam o nosso conhecimento. Então a gente usa um outro construto aqui, que é o construto de comunidades de prática,
que a gente criou uma comunidade de pessoas com formação distinta, conhecimentos distintos, mas que comungam de uma mesma prática social. Tem gente que tem esse mito que o pesquisador gosta de viver na Torre de Marfim, né? A maioria dos meus colegas pesquisadores que eu conheço são incomodados com o fato de que o conhecimento que eles produzem nem sempre muda a realidade. Então a gente quer sair da Torre de Marfim, mas é complicado. E aí a gente está preocupado com isso, quer dizer, a gente está publicando nos periódicos de qualidade, mas como é que isso aí chega na sala de aula? E aí que veio essa ideia, a gente começou então a ler a literatura sobre lacuna pesquisa prática, que é muito notável na área de educação, tem uma produção larga na área de educação sobre a dificuldade dos resultados da pesquisa chegarem nas mãos de quem está tomando decisões no contexto prático. Seja o professor na sala de aula dando aula, o construtor de currículo que está no governo estadual, federal, construindo um currículo, o autor do livro didático, as equipes editoriais das editoras. O conhecimento educacional não chega com frequência nesses fóruns, né? Lendo essa literatura, a gente tirou duas conclusões logo de início que foram muito interessantes. A primeira é que esse problema não é da educação, esse problema acontece em todas as áreas da ciência. Então tem uma literatura em medicina falando sobre como os resultados da pesquisa médica não chegam nos clínicos gerais apropriadamente. Tem na área de materiais, com uma pesquisa em engenharia de materiais, não chega no chão da indústria. Tem toda uma literatura em todas as áreas falando sobre isso. Eu pretendo sim ser professora, seja de colégio, de faculdade, professora em geral, mas pretendo continuar pesquisando porque o conhecimento ele é constante, então a gente não pode se dedicar somente a ensinar, só que para ser ensinado algum conteúdo ele precisa primeiro ser pesquisado. Então é necessário que, se possível, todos os professores, eles não deixam de ser pesquisadores só por estar em sala de aula. E o pesquisador não deixa de ser professor só por estar no laboratório. É uma atividade conjunta, então eu acho que essa associação tem que continuar, mesmo você dando aula só em ensino público, você pode continuar uma pesquisa. Só uma nota em relação à inovação. A escola pública ainda tem mais inovação em geral do que a escola privada, porque a escola privada ela é muito cobrada o sucesso dos alunos nos exames de ingresso na universidade. Embora isso esteja mudando agora porque o Enem mudou, o regime de avaliação para entrar na universidade mudou do vestibular para o Enem, isso está começando a mudar, mas os professores da escola privada têm menos possibilidade de inovar ainda do que os professores da escola pública. Salvo, claro, os exemplos de escolas privadas inteiras que são inovadoras, que esse é um outro caso, né? Mas na escola privada mais comum, os professores ficam presos, praticamente eles têm que treinar os alunos para ter sucesso nos testes, né? O governo, por exemplo, investiu, desde 92 se faz avaliação de livro didático no Brasil. Eu participei da primeira avaliação, que foi em 92, e de lá para cá, e participei até 2007, depois deixei. De lá para cá os livros didáticos melhoraram enormemente. Os alunos da escola pública estão se beneficiando com isso, porque eles recebem o livro didático gratuitamente comprado pelo governo, esses livros foram avaliados. Os alunos da escola privada não se beneficiam, porque eles compram apostilas. As apostilas não passam por avaliação nenhuma, não tem nenhum tipo de critério para dizer que tem qualidade, elas dominam a escola privada e os livros que o governo está avaliando não. Então é só para mostrar que tem um certo mito no nosso país de que a escola privada é uma maravilha, a escola pública é terrível. Não é bem assim. Infelizmente está tudo meio nivelado por baixo, seja a escola pública ou a escola privada, né? Esse é o problema, está tudo meio nivelado por baixo. E não tem bala mágica, não tem atalho. Se você quer resolver esse problema, a academia precisa construir essas práticas de trabalho colaborativo com os outros atores sociais e ter paciência para desenvolver esse trabalho conjunto.